dos bancos centrais na semana que vem. Já aqui no Brasil, a gente segue com muito otimismo local, com o Ibovespa subindo bastante. Inclusive, deixa eu trazer o meu profit aqui da Nelógica, para poder a gente dar uma entendida aqui nesse IBOV, que está aqui, olha, 0,50% de alta, 115.180 pontos. Esse otimismo local, né, reduz a preocupação com os dados mais fracos da economia chinesa, que foram divulgados nessa madrugada e que foram compensados nessa manhã, né, pelos números indicando atividade ainda mais aquecida nos Estados Unidos. O petróleo voltou a subir após a balança comercial dos Estados Unidos apresentar uma alta de mais de 64 bilhões de dólares em março, né, indo para 74,6 bilhões em abril, abaixo dos 75 bilhões esperados pelo mercado, mas indicando uma economia ainda crescendo e maior demanda pelas commodities, né? Então, a gente segue por aqui nessa tendência de alta. Olha só, a gente tem na commodity, no petróleo agora uma alta de 1%, 1,15 agora, 77 dólares e 700 o barril do Brent, e enquanto no minério de ferro, a gente fechou na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian com alta de mais de 2%. Então, apesar da gente ter tido ali uns dados preocupantes em relação à demanda global da China, né, que trazem ali uma dúvida sobre realmente o andamento da demanda global, traz um retrato aí, uma foto do enfraquecimento que a gente tem acompanhado, né, dessa demanda global. Por aqui no Brasil são, né, as informações aí, as notícias locais que acabam trazendo esse estímulo aqui para o índice Bovespa. Aqui nas altas e baixas, a gente tem IRB agora liderando queda, 5,04% de queda para IRB. Eu estava de olho aqui, inclusive, nas notícias. IRB está liderando aqui essas perdas depois da notícia de uma emissão de debêntures que não tem como objetivo novos investimentos. E aí isso tem colocado o mercado já, né, no âmbito ali de mais preocupação em relação aos papéis da companhia. 5,14% de queda, R$ 38,74 é o que a gente tem para a IRB agora. Aí temos em seguida setor de construção com MRV especificamente, porque o setor como um todo, eu vou até trazer aqui separado para a gente dar uma olhada no setor imobiliário. A gente tem MRV realizando 2,88%, o papel está R$ 11,47. Se a gente der uma olhada no gráfico de MRV, e daqui a pouquinho a gente vai ter análise técnica por aqui, a gente vai, né, trazer isso aqui mais na prática, mas o gráfico de MRV já apontava ali uma grande tendência de alta, e aí, né, ontem mesmo teve uma alta muito forte, o papel liderou a alta do setor, agora pode estar tendo mais, né, uma realização, uma tendência de correção que é normal diante de altas muito expressivas. Plano e plano também cai, 0,23%. E por que eu falo desses dois papéis? A gente teve aprovação na Câmara, né, da MP, que recria o Minha Casa Minha Vida. O texto agora seguiu, né, para o Senado, vai ser votado ainda no Senado, não houve grandes alterações, mas os papéis que acabam sendo bem mais beneficiados com notícias, com programas sociais como esse, que são MRV, Plano e Plano, são essas companhias que têm o público, né, desses projetos, aí sim, elas estão tendo uma realização hoje. Talvez o mercado precificando antes, mas a análise técnica vai dizer isso aqui pra gente depois, tá? A gente tem a Albor aqui subindo 4,36% nesse momento, e aí também a gente tem a Azevedo e Travassos também subindo, JHSF em alta de 1,88%, Melnick e Mitre também estão subindo agora. JHSF, lembrando, né, que aí tem um outro público que não atende aí a programa como Minha Casa Minha Vida, mas também teve movimentações importantes essa semana, como a aquisição, né, do Shopping Cidade Jardim, um grande shopping importante aqui na cidade de São Paulo, que o mercado também vem respondendo bem em relação a isso. No dólar futuro, gente, a queda agora é de 0,11%, está R$ 4,93 a moeda americana, e de acordo com análises que a gente já tem tido aqui durante a nossa programação, o Guga Almeida já trouxe ali uma ótima análise em relação ao dólar, ele tem uma expectativa e mostrou ali para a gente no gráfico que a gente tem espaço para chegar a R$ 4,50, a gente vai acompanhando essa tendência enquanto a gente continuar com essa onda de boas notícias no cenário econômico aqui no Brasil. Bom, agora falando um pouco sobre a Light, gente, os acionistas da Light ratificaram o pedido de recuperação judicial da companhia durante a primeira Assembleia Geral Extraordinária, desde que a empresa ganhou projeção judicial para suspender o pagamento de dívidas. Foi o que disseram fontes do broadcast. Com um quórum de 70,5%, o processo foi aprovado por 94,5% dos acionistas presentes, com abstenção de 4,5% e reprovação por 1%. De acordo com a fonte, a aprovação do patamar alcançado mostra o alinhamento entre os três principais acionistas da companhia, Nelson Tanuri, Ronaldo César Coelho e Beto Sicupira.
Inclusive, eu quero trazer aqui o setor de elétricas para a gente dar uma olhada aqui nesse momento. O setor que de vez por outra ali tem, né, realmente trazido algumas repercussões, não precisa ir muito longe. A gente tem caso aí de Eletrobras com o governo que tem ali questionado e tem tentado retomar, né, a parte ali de poder de votação, inclusive na Eletrobras. A gente tem a Eletrobras hoje subindo 0,26%. Em relação à Light, a queda agora é de 1,35%. É o papel que está liderando perda no setor a R$ 5,10 nesse momento. Falando agora um pouquinho sobre a Petrobras. A Petrobras informou que as suas unidades de refino atingiram em maio fator de utilização de 95%. Esse é o melhor resultado mensal desde julho de 2015. Na segunda quinzena do mês, afirma a companhia, o nível chegou a superar 99%. O fator de utilização total do refino considera o volume de carga de petróleo efetivamente processado e a carga de referências das refinarias, ou seja, a sua capacidade operacional. A Petrobras, que vem dando suporte a essa alta, inclusive aqui do índice Bovespa, desde o início do pregão, olha só, agora aqui, nesse momento, a gente vai dar uma olhada aqui no setor de petróleo, é quem lidera altas, quem está... Agora não, agora é Enat 3. Petro 4 agora virou aqui para alta de 2,67%, mas Petro 3 também sobe. Enat 3 está, sim, agora liderando alta do setor, 3,26%. Mas Petrobras, o papel está aqui a R$ 28,80, mesmo no movimento de queda da commodity, foi o que a gente viu acontecer nessa terça-feira. O papel da companhia conseguiu manter uma alta, indo na contramão, inclusive, dos pares do setor, de acordo com analistas do mercado, devido à liquidez do papel. E isso tem beneficiado também bastante os papéis de Eletrobras. PetroRecôncavo agora também sobe 1,52%, 3R 1,16%, Vibra Energia menor alta do setor, 0,17% agora. Ultrapar-Única caindo na contramão, caindo 0,62% nesse momento. Enquanto, lembrando, a gente permanece com alta das commodities. Petróleo Brent agora está a $77,22 o barril, alta de 1,22% nesse momento. Vamos falar de varejo, gente? As vendas no varejo caíram 0,3% em maio em relação ao mesmo período no ano passado, isso em termos nominais, segundo o índice Cielo do varejo ampliado que foi divulgado nessa quarta-feira. Segundo o comunicado, o resultado embute aí o efeito da inflação do período e reflete a receita de vendas observadas pelo varejista. Foi a primeira queda mensal registrada nesse ano. De acordo com o vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo, Carlos Alves, a queda do varejo em maio está ligada à retração das vendas no segmento de vestuário e artigos esportivos. Ainda de acordo com ele, em maio de 2022, houve uma espécie de inverno fora de época, com quedas bruscas na temperatura. A gente tem realmente acompanhado isso, inclusive aqui em São Paulo, o frio chegou cedo, hein, gente? Deixa eu trazer aqui o setor de varejo para a gente dar uma olhadinha, setor que também vem sendo beneficiado nesses últimos dias devido à queda dos juros, né, futuros, dos DIs, que já precifica, né, a curva de juros já tem precificado, né, cortes na taxa básica de juros aqui no Brasil, na Selic, né, devido aos últimos dados de inflação que tem mostrado desaceleração, o mercado já precificando, então, com os juros um pouco mais baixos, com os DIs mais baixos, a gente consegue ver o impacto aí diretamente no setor de utilities, a gente também tem no setor de varejo que acaba sendo beneficiado por isso. Via hoje sobe 1,66%, 2,44%. Lojas Renner hoje também está subindo 1,61%. Natura e Marisa também, ó, Marisa subindo 1,43%, Natura sobe nesse momento 1,44%. Menor alta do setor é a Laide, que está subindo 0,42%, mas na ponta negativa, Magazine Luiza segue em queda, 2,26% agora, Pets também cai 2,37%, CIA em queda de 2,21%, Amer 3 cai 0,90% e Açaí. O papel de Açaí, que aliás tinha engatado alta forte, inclusive nessa quinta-feira, foi que liderou altas aí no índice. Isso depois da notícia, né, de que investidores estariam sendo, né, já consultados para um possível follow-on no atacarejo. A gente tem agora aqui um movimento de realização, né, no papel. Açaí está agora caindo, então, Amer 3, Pets, CIA e Magazine Luiza. Restante do setor inteiro consegue se manter nesse patamar positivo, agora com o Grupo Soma liderando altas no setor, 1,64% é o que a gente tem agora de alta aí para o setor de varejo nesse momento, tá? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, permanece ali bolsas operando mistas, como aconteceu
né, da gente ter acompanhado logo no início do dia, logo nos índices futuros, a gente viu essa operação mista lá nos Estados Unidos, aí na abertura a gente acompanhou a alta de todas as bolsas por lá, e agora a gente tem uma operação mista, Dow Jones até sobe 0,17, mas S&P 500 está caindo 0,20, Nasdaq está caindo 0,77%. Lá nos Estados Unidos e também lá na Europa, existe uma grande expectativa ali dos investidores em relação às decisões dos bancos centrais, né? Então isso tudo também já tem feito preço nas bolsas, tanto americanas como também nas bolsas europeias. Mas vamos para as análises aqui do mercado. Deixa eu trazer ele, Leandro Martins, que é especialista da Guide Investimentos, já está aqui comigo. Leandro, uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia aqui para poder a gente trazer essas análises aqui dos papéis, inclusive esse início de tarde, véspera de feriado aqui no Brasil. Mas eu quero já começar aqui contigo trazendo IRB, né, que está liderando perdas aqui no setor. Vamos começar por essas altas e baixas aqui no índice Ibovespa, né, IRB que anunciou aí essa... Opa, deixa eu trazer aqui, índice Ibovespa, pronto, agora sim. A gente conseguiu ilustrar melhor aqui para quem está acompanhando a gente, né? Eu trouxe ainda há pouco essa notícia de IRB, do que está acontecendo agora aqui em relação ao papel, uma emissão de debêntures que não tem como objetivo novos investimentos, né? E aí isso está já refletindo de cara aqui no papel. Eu queria que a gente pudesse trazer uma análise de IRB, né? Para que você fale um pouco mais sobre esse preço, sobre essa movimentação, né, de queda do papel. Boa tarde para você. Olá, Débora, boa tarde a todos que estão aqui a nos escutar nessa ótima audiência do MC News. Você me escuta bem, Débora? Posso continuar? Otimamente bem, pode continuar. Ah, que bom. Estou compartilhando aqui minha tela. Eu só queria fazer só uma rápida leitura do mercado. Eu estou com um gráfico do Ibovespa aqui, e que ele vem de queda desde outubro, né? E a gente percebeu que março fez candle de fundo na paralela do canal de baixo, e aí começou a ter esse zigue-zague de tendência de alta. Ó, subiu, descansou, rompeu o canal e aí foi buscar o pivô, que é a reversão da tendência maior, nessa bandeira de alta, para buscar esse nível de 115, que é o nível atual, que é uma resistência natural que descanse, até pode ser lateralmente, mas que tem algum descanso, e depois mirar os 120, para a gente já começar a sonhar com topo histórico nos 131 mil pontos. E índice para cima, dólar para baixo, e aí ao perder os 5 mil, eu acho que testa perder os 4.900 e logo abaixo 4.700. Sonhando também com os 4.400, que seria aí o melhor dos mundos para a queda do dólar. Aí eu tô com uma lista boa de papéis, mas eu vou começar com o IRB, que realmente você tem muita razão, como sempre, né? O ativo até de certa forma chegou esticado. Ele tem um bonito movimento de reversão, de W, de fundo duplo, que é uma figura bem simples da análise técnica, que é bater o suporte, subir, bater o suporte e subir. Quando ele vem testar este patamar aqui do eixo central do W, ele tem dificuldade, normal, mais ainda com a notícia que você bem colocou. Então é um ativo que, na minha opinião, está perigoso, poderá sinalizar aí algum descanso, alguma correção, e se fechar com esse candle atual, é um dos piores candles de topo, que está envolvendo o candle anterior, que é o padrão envolvente, também chamado como engolfo. Mas tem muitas ações que estão indo bem. Eu separei aqui umas 10 ações gráficas que eu queria mostrar. Teríamos tempo para isso? Opa, temos 12 minutinhos aqui. Boa, você quer me guiar com algum setor ou eu posso seguir aqui com os melhores? O que você está... Não, a minha pergunta é exatamente essa. O que você tem agora como melhor, que é para dar tempo do pessoal pegar aí qualquer oportunidade ainda nessa quarta-feira, antes do feriado? Ótimo. Eu gosto muito de Bradesco, pelo gap. Vários papéis subiram forte pelo gap, né? Um deles foi Hapvida, só para ter uma noção de quem não sabe o que é gap. Esse pulo no preço, esse buraco, como tinha aqui em Hapvida, os investidores, quando começam a perceber o mercado e o ativo indo em direção ao gap, vale a pena pensar em comprar. Rompeu os 3, já está fechando o gap em 4,40. Bradesco ainda não fechou. E eu falei, para quem acompanha os fechamentos no YouTube da Guide, sabe que eu dei compra acima dos 14, 14,20 para vir fechar o gap até 17,5. Começa a testar entrar no gap aqui BBDC. Por isso que Itaú está mais de lado nessas últimas semanas, porque os players foram em virtude do gap,
com essa compra de Bradesco, na minha opinião. Setor de construção, você bem colocou, os ativos estão esticados, né? MRV subiu demais após ponto de entrada, que foi aqui embaixo, no 7,5, com bandeira de alta acima dos 9. A gente teve Zetec e Cyrela também, que sinalizaram compra, também quebrando lindas resistências aqui, Zetec nos 15. Então, os investidores que têm esses ativos, Cyrela também, podem pelo menos fazer um lucro parcial, pensar em proteger o lucro, exceto JHS. Eu acho que o JHS está com fôlego, vem de padrões de alta aqui, uma bandeira, um camping rendo e agora um retângulo. Eu acho que JHS está com fôlego frente aos seus pares, né? Tenda e PLPL também subiram bem, né? Tenda deu a entrada acima dos 6,40 para quem me acompanha, PLPL também, de certa forma, esticado desde a quebra aqui desse outro padrão de figura. Alguns destaques aqui. Setor de siderurgia, Gerdau tem uma congestão para romper para cima após um bom descanso, fez um ABC típico aqui depois de um canal de alta, está de lado, acima dos 26 temos que monitorar, ficar de olho em Gerdau. Shopping Center, bateram tanto, né, com razão, por causa da pandemia nesse setor, a gente vê que Multiplan e GTI ameaçam aí alguns gatilhos. Aqui uma sequência de subir e descansar de lado, que lembra a teoria do Darvas. Tem uma entrada aqui acima dos 27,80, 28 em Multiplan, já IGTI e Guatemi, a gente vê que está também rompendo uma resistência, 23,30 é o ponto, hoje testou. Então, shoppings melhoram. Setor de petróleo, eu destaco 3Rs. Vejo também teste de resistência. Mercado para cima é ótimo, né? Vários ativos testando aí lindas resistências. Mills. Não confundam com Mil, pessoal, é Mills, né? Mills também testando resistência para quem gosta do ativo, 12,20, 12,30 é um ponto. Um papel que está tentando uma linda reversão, eu gosto muito do case, tenho amigos por lá, que é Trade 3, TC, Traders Club, vem de uma boa alta do engolfo de 2 tempos. Um abraço aí ao pessoal do TC, se tiver alguém escutando, manda um abraço lá pro pessoal. Acima do 1,11, 1,12 vai bem aqui o ativo, tá? É um papel que vem de um movimento de tentativa de reversão, já fez uma pernada de alta aqui de uns 30% e tem patamar para romper e para voar. Você comentou agora há pouco, Débora, setor elétrico. Eu quero destacar 3 ativos que graficamente estão chamando a atenção. Você falou de Light, mas graficamente para cima. Eu vou reforçar com Egia, que vem de flâmula e agora tenta romper bandeira. Taesa, historicamente vedete aí dos proventos, né, para quem gosta de carteira de dividendos, e com a expectativa da queda da Selic, não favorece só, na minha opinião, setor de construção, consumo varejo e shoppings. Papéis que pagam bons dividendos começam a ficar atrativos se a gente tiver agora uma outra expectativa de Selic aí para os próximos semestres, né? E Taesa quebrando aqui 38,20, eu vejo com muito bons olhos. Então, Taesa, Egie, que eu já mostrei, e Semig faz o trio aqui de ativos que graficamente estão indo bem. Ó, Semig subiu, descansa de forma lateral, que eu vejo com muito bons olhos, quando o papel não desaba depois de uma boa alta, ele vai acumulando, para quem já quer pôr no bolso vai saindo, vai ficando o papel mais leve para retomar a boa movimentação. Marco Polo, Pomo 4, de ônibus, a gente tem visto bons movimentos, né? Subiu no início do ano, fez aquele arredondamento em um menor, que é o Camping Rendo, bandeirou recentemente, é um papel que já deu o gatilho de entrada 4,50 recentemente, para quem já tinha comprado também anteriormente no 3,5, mas quem tenda para manter, tá? Agora, para fechar com chave de ouro, a ação que eu chamo de Fênix, Débora, papel que quando cai, ele geralmente volta e volta forte. Nossa blue chip, papel muito técnico para quem quer aprender gráfico. É a ação que eu recomendo olhar o histórico, fazer backtest, olhar padrões de candle, de figuras, de estudos. E ela caiu muito, porque ela estava acima de 83, 84 e tinham 2 gaps para buscar essa correção. 74 e 66. Caiu muito bem, né, em linha com essa expectativa que eu vinha a colocar nos programas de fechamento do YouTube da Guide, e ela está tentando marcar fundo para buscar agora um outro gap que está para cima, no 74. Você teria uma sugestão de qual é essa ação, Débora? Petrobras? Sempre vale olhar ela, viu? Sempre.
Quase, quase. Então vamos olhar a dupla, Petro e Vale, tá? Petrobras, com muita razão, você mencionou, deu entrada quebrando os 25 e agora, na minha opinião, ao atingir os 30 vai bater ponto de correção. Então quem comprou para quebrar esse movimento dos 24,5, 25, já começa a pôr no bolso, ou no mínimo, que nunca faz mal, fazer a parcial. E o papel que eu estava a mencionar é a Vale 3, e ela vinha de canal de alta, descansou de lado. Se perdeste este fundo aqui dos 83, ia mirar os dois gaps, né? Tinha gap aqui forte no 74, no 66 a gente sabe que papel com grande liquidez e dá direcionamento aos gaps, o mercado não perdoa, e foi lá desabar, só que agora é diferente, tentando marcar fundo aqui no 63,50 e o gap agora é para cima, no 74, esse pulo no preço que ficou para ser preenchido. A gente percebe nos últimos 4 pregões a máxima na região de 68,50, 68,51 é um bom disparo, trigger ou gatilho para pensarmos no ativo mirar os R$74. Então é uma grande oportunidade que eu vejo em Vale nessa entrada do 68,51. Esses são meus pequenos destaques aí, gráficos para o momento, para pensarmos para a semana que vem. Na sexta-feira, creio que o volume não vai ser tão forte, vamos esperar aí semana que vem e acompanhar esses ativos. Eu estava falando até com o Leandro, com alguns analistas que falaram sobre essa questão da liquidez de Petrobras, que teria sido isso que teria justificado ela descolar do setor nessa terça-feira, que a gente teve queda do petróleo, e ela ficou ali entre, né, no setor permaneceu no positivo. Seria isso mesmo? Porque a gente sabe que em relação à Petrobras, a gente tem outros fatores ali, governamentais, que acabam atrapalhando e fazendo preço no papel. O que você tem para me falar sobre a questão da liquidez da Petrobras? A gente tem, junto aos investidores, muitos adeptos ao lançamento coberto, que é comprar a ação e vender a opção. E isso em mercado de alta é bem interessante, porque você ganha um prêmio com a venda da call, com esse lançamento coberto, tendo as ações, né? Então, quando a Petro está mais calma, a Vale também está num preço bom ou numa tendência boa de mercado, a gente sabe que é maciça realmente a demanda de investidores por comprar Petro e Vale, lançar opção, limitando aí o ganho entre 10%, 15%, ganhando um prêmio que vai remunerar esse investidor de 2, 2,5%, 3%. Então é algo muito comum aqui no Brasil esse lançamento coberto. Então você vê que a Petrobras tem grande liquidez, tem sempre demanda compradora. Quando nada está a atrapalhar, o papel tende a performar e tem mantido aí a política de dividendos, mas eu acho que essa região dos 30 poderá limitar a novas altas no ativo. E eu acredito que vai ser ponto de correção. Mas é um caminho livre, né? Entre 28 e 30, o ativo está leve, está destoando dos seus pares e segue aí num bom direcional, replicando aí a pernada anterior, bem em linha com a teoria gráfica. Agora Vale, por ter caído bastante, o mercado melhorar e ela ter por tradição, histórico, ser a fênix, né? Quando parece que ela está morta, ela renasce das cinzas, também eu pensaria muito na Vale, assim como os outros papéis que eu citei, como o Gerdau, como o JHS, como alguns shoppings e outros ativos, e Bradesco, que está para fechar esse bonito gap, já está na boca do gol, mas a gente vem trazendo essa recomendação já tem várias semanas. Perfeito. Só para a gente ir finalizando, Leandro, a gente tem a maior alta aqui do dia por enquanto, que é a Eneve, que está aqui, ó, 3,74%, 79% de alta agora. A gente teve um rebaixamento de rate aqui da companhia, isso acabou impactando o papel nesses últimos dias, mas hoje aqui a gente tem uma alta do papel, só para a gente não deixar também de falar da maior alta aqui nesse momento, para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos olhar. Vamos ver o que os gráficos nos mostram, né? Olha, bela pedida, Débora, a gente faz uma boa tabelinha aqui, porque se traz sempre ótimos ativos, estava acompanhando as notícias que você trouxe, e graficamente, Eneve 3, olha só, linda resistência. Eu vou até forçar um pouquinho a barra e trazer uma figura que acho que quem aprendeu um pouquinho de gráfico já conhece, que é uma tentativa de reversão
procura um oco invertido, né? Faz fundo mais baixo, fundo na altura do outro e vem testar romper resistência para reverter a queda anterior. E se a gente acompanhar com um zoom mais de perto, esses 12,30 é uma resistência que já teve algumas batidas. E a gente sabe que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, que tende a estourar, até porque o índice não quer atrapalhar. Pelo contrário, o princípio da confirmação de down, mercado para cima, vamos procurar bons pontos para comprar também ações. O fluxo está alto, esse indicador que eu uso aqui embaixo é um OBV melhorado, que não dá tempo de explicar aqui, mas quando ele está a linha azul por cima da vermelha, há um volume de força compradora, né? E quebrar aqui tende a explodir. Bom pedido, belo ativo, graficamente está lindo, acima de 12,30. Para quem gosta do ativo, vale uma entrada, vale um gatilho sim nesse papel. Perfeito. Leandro, eu quero muito agradecer a tua participação conosco. Muito obrigada mesmo. Espero você aqui, né, em outras oportunidades. Forte abraço aí e até uma próxima. Eu que agradeço, mando um abraço ao Messi, ao Saravalli, mando um abraço a todos aí. Valeu vocês. Pode deixar. Obrigada a você. Vamos lá, deixa eu só dar uma atualizada aqui de como que a gente vem com esse mercado e ainda continua liderando perda, 5,29% de queda agora, enquanto o NEF está subindo 3,53%. Edidol também está nos destaques de alta aqui por enquanto. A gente teve recomendação ali de Safra mudando aqui para o papel também, inclusive. A Carrefour também sobe agora 3%. E Petrobras, que segue aqui nessa alta, enquanto a gente tem um dólar no 0 a 0 e Bovespa aqui 0,4% de alta, 115.063 pontos. O Ibov segue conseguindo sustentar esse patamar dos 115 mil pontos. Bom, em relação ao EWZ, que é o nosso índice da Bolsa Brasileira lá fora, a gente tem uma alta de 0,31%. O índice lá fora continua subindo desde o momento da abertura. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, somente Dow Jones tem uma leve alta, 0,06%. Todas as outras bolsas por lá caem bastante. Nasdaq está caindo mais de 1%. E aí, a gente tem ainda nas commodities, nos petróleos, pelo menos uma alta do Brent de 1%, 77 dólares o barril do Brent nesse momento. A gente vai continuar falando de mercado por aqui, tem mais notícias para trazer daqui a pouquinho para vocês, análises quânticas, logo depois do intervalo com o James, então continue aqui na nossa programação para poder ficar por dentro, para você ficar por dentro aí das notícias que tem feito preço aí no mercado durante essa tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Lembrando que nessa quinta a gente não tem abertura da bolsa aqui no Brasil, apesar de ter negócios lá fora normalmente, né? Então a gente vai para um rápido intervalinho comercial, você continua com a gente aqui na programação. Na volta, mais notícias de mercado, análise quântica aqui para vocês desses mercados, então fica aqui com a gente que a gente volta já.
PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e agora eu teria a companhia dele por aqui, James Gilbranson, que é o CIO da NHC Capital, já está aqui comigo para poder bater um papo maravilhoso e trazer ótimas análises quânticas aqui para a gente, para que no final a gente consiga ter, né, um cenário um pouco melhor com essa nova visão que a gente tem tido, essa nova ferramenta, né, James? Muito obrigada pela sua companhia. James que esteve visitando aqui a gente recentemente, adorei te conhecer pessoalmente, hein, James? Igualmente, foi um grande prazer conhecê-la pessoalmente lá na BMC. E por acaso, eu tive lá no primeiro dia em que foi assim, em que a BMC foi transmitida no TV a cabo, na TV a cabo. Então foi assim um grande prazer estar com vocês. Que bom, James. É sempre muito bom ter você aqui com a gente também. Antes de eu pedir aqui algumas análises para você, que até porque é muito importante nesse momento aqui do mercado, eu queria só que você pudesse comentar um pouco uma expectativa aqui que foi divulgada, uma informação que foi divulgada pelo Citigroup, sobre a chance do Fed manter os juros em junho, que acabou caindo para 64% depois do Banco Central do Canadá aumentar as taxas em 25 pontos base por lá. A gente tinha aí essa expectativa já em praticamente 80%, esse consenso, né, no mercado, e agora reduz. Você acredita que a gente pode ver uma virada de repente de decisão desse Fed? Ou seja, isso pode ser inclusive o que está dando essa virada na Bolsa nos Estados Unidos? Bom, o Fed está numa situação bem complicada, como a gente tem comentado bastante aqui, mas tem alguns sinais de que, assim, o Fed talvez vai começar não sei se vai reverter necessariamente, mas o Fed, eu acho que tem uma grande chance de ficar basicamente onde está pelo resto do ano. Por quê? Porque a gente já está vendo, a coisa que mais preocupa, o fator que mais preocupa o Fed é a situação imobiliária, especialmente hipotecária, porque lá nos Estados Unidos as famílias dependem muito do valor que uma casa gera. Assim, lá tem o que a gente chama de refinancing, ou seja, valorizou sua casa 10, 15%, e aí você tem mais 10, 15%, pode ir para o banco, pegar uma nova hipoteca, um novo empréstimo hipotecário, e aí você bota aqueles 10, 15% na sua conta bancária, compra um carro novo, etc. É assim como funciona lá. E os sinais que estamos tendo lá em várias cidades, várias regiões metropolitanas importantes, é que valores estão caindo. Em algumas cidades, estamos falando sobre uma queda ano contra ano de 10 a 20%. Ou seja, ao invés de ter mais 10, 15% para ir para o banco e pegar um novo empréstimo, agora você deve dinheiro, as famílias estão devendo dinheiro e não tem o valor para recompensar dentro da sua casa, entre aspas. Então, eu sei que isso está começando a preocupar o Fed. Foi exatamente esse cenário que aconteceu em 2005, 2006, 2007, antes da crise financeira. Agora que os bancos americanos estão totalmente diferentes no sentido de melhor estruturar, os balanços são muito melhor estruturados, mas eu acho que essa questão imobiliária e as preocupações que o Fed tem com ela, eu acho que faz com que o Fed fique de lado pelo resto do ano. Perfeito. Bom, vamos acompanhando então essas movimentações, né? Mas, James, para poder a gente seguir aqui com umas ótimas análises aqui com o pessoal, a gente tem acompanhado um setor aí que apanhou bastante na época da pandemia. E o que eu quero entender
em qual momento do ciclo ele está agora, que é o setor imobiliário. A gente tem agora uma série de notícias que acabam favorecendo, por exemplo, a Câmara Federal aprovou hoje, né, sem muitos problemas, apenas com algumas simples alterações, o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, que acaba favorecendo várias companhias ali, né, que são voltadas ao público baixa renda, apesar da gente estar acompanhando uma queda hoje de MRV, Plano e Plano. Não sei se talvez o mercado já estaria precificando ali atrás essa questão dessa aprovação lá na Câmara do programa, mas o fato é que a gente tem visto ali por vários dias seguidos, né, desde a semana passada para cá, esse setor imobiliário começando a se destacar ali nas altas, né? Ou seja, o mercado também já precificando redução de juros lá para frente, taxa Selic, isso também pode ser mais um fator benéfico aí para o setor. Nesse momento, né, olhando para dentro da ferramenta da Eniquante, onde você colocaria esse ciclo aí do setor imobiliário? Bom, eu coloquei aqui na minha tela, vou compartilhar com vocês. Coloquei como está a situação do índice IMOB, né? O índice que é o que segue, que acompanha o setor imobiliário. E o que a gente consegue ver é que o setor imobiliário se encontra numa situação de bastante, assim, tem sofrimento ainda acontecendo com companhias como JHSF e Exetec, porque, como a gente sabe, é impossível ter uma valorização e é impossível ter um cenário otimista para o setor imobiliário enquanto taxa de juros subiu de 2% para quase 14%. Mas algumas empresas, por exemplo, a Multiplan, que está aqui, a Multiplan já recuperou bastante, a Allianz já recuperou bastante. Então, o setor de shoppings dentro do setor imobiliário já está mostrando sinais de não simplesmente recuperação, mas expansão. As construtoras, porém, fora direcional, as construtoras ainda estão nessa área aqui em que tem algumas com uma recuperação não muito sincronizada e outras com, assim, nesse momento ainda passando por bastante por bastante sofrimento, mas ao longo do ano, porque tem condições, tem as condições agora para o Copom a começar a baixar juros. A gente viu que saiu hoje de manhã com IPCA, estamos assim numa situação ano contra ano bem confortável para o Copom começar a baixar juros. Então, na medida em que, dependendo do ritmo, aí a gente tem o que eu chamo de muito value investing, muito stock picking que poderia acontecer dentro do grupo de construtoras, especificamente. Perfeito. James, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, o seu tempo de estar aqui com a gente. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigada pela parceria e a gente espera você aqui outras vezes sempre. Muito obrigada, hein? Obrigado e bom feriado a todos. Para você também. Para você, não sei se você está aqui no Brasil, você já voltou para os Estados Unidos, sei que os Estados Unidos não vai ser feriado, você está aqui no Brasil, bom feriado para você também. Eu vou continuando por aqui, gente, trazendo mais notícias para vocês de mercado, porque olha só, depois de um questionamento da B3, a Gafisa afirmou desconhecer qualquer ato ou fato relevante não divulgado que possa justificar as oscilações atípicas de suas ações nos últimos dias, assim como o número de negócios e também quantidade negociada. Nessa quarta-feira, o papel chegou à máxima de 14% e agora, vamos lá dar uma olhadinha aqui como que a gente... Deixa eu trazer aqui nosso monitor de mercado na variação diária, no setor imobiliário, para poder a gente dar uma olhada de como que a gente veio com o Gafisa, que tinha disparado bastante nos últimos dias. Então, só, Gafisa agora está caindo 0,61%. O papel está agora aqui, nesse momento, a R$ 6,57. Gafisa aqui ainda, olha só, o papel está aqui 6,57. No ano está acumulando uma queda de 33,64%. Mas nesse mês, depois das disparadas que o papel chegou a dar, nesse mês ainda acumula uma alta de 33%. É o que
a gente tem, né, para a Gafisa, que hoje segue aqui então numa queda de 0,61%, depois de ter conseguido bater uma variação positiva ali na casa dos 14%, né, o que é bastante coisa. Mas boa parte do setor ainda segue aqui, inclusive, né, em alta, como a gente pode acompanhar. Tá vendo então o James trazendo uma ótima análise aqui em relação ao setor. A gente tem Tenda aqui com uma menor alta do setor 0,34%, mas Tecnisa também sobe agora 2,04%, Melnick que também está subindo 2,10%, agora MRV está aqui corrigindo, né? 3,47% de queda, R$11,40. A gente também tem Lavia que caindo nesse momento, 2,70%, Cori cai agora 1,13% nesse momento, papel 14,81%, né? A gente tem Moura do B também caindo 1,05% a 8,50%, Plano e Plano, que é outro papel que acaba se beneficiando ali de programas como Minha Casa Minha Vida, está caindo agora mais de 1%. Eu vou trazer aqui o índice Bovespa para poder a gente dar uma olhada, porque o índice está perdendo força, hein, gente? Subiu bastante, chegou a triscar ali, chegou perto dos 116 mil pontos, se manteve a manhã inteira nos 115 mil pontos, mas agora está perdendo bastante força. É a IRB ainda que lidera perdas, 6,02, mas no volume de negociação, olha só, Petrobras e Vale continuam em alta, 2,28 para alta de Petrobras, Vale está subindo 0,58, mas a gente começa a ver aqui bancões, algumas varejistas, papéis que, né, tendem aqui a realizar depois de altas seguidas. No setor de aéreas a gente viu o Azul subindo bastante, né, hoje está aqui realizando 2,87%. A gente tem Magazine Luiza também caindo 2%, mas tem um blocão dos bancões. Itube 4 agora cai 0,4%. Lembrando que em relação à Itube 4, a gente teve ali uma notícia essa semana, que foi a questão, né, do fechamento dos negócios ali, da operação de Itaú na Argentina. A gente tem agora o papel em queda. Bradesco também cai agora, 0,84%, ou seja, o setor de bancos aqui, eu vou trazer o setor separado para a gente conseguir ver um pouco mais fácil. Era o setor que estava em alta durante praticamente toda a manhã, seguindo o patamar positivo, e agora virou praticamente inteiro cai. Sub 4 aqui ainda vai na direção contrária, subindo 0,31%, Banco do Brasil 0,07 de alta, mas olha só, todo o setor que estava verdinho, que durante a manhã, BBDC4 lidera perdas agora, 0,78% de queda para Bradesco, R$16,46 é o que a gente tem agora para BBDC4, BBDC3 queda de 0,56, Itaúsa 3, 0,43 de alta, Itaúsa 4, 0,55. Itube 3, 0,34% de alta, Itube 4, 0,37% de alta. No setor de siderurgia e mineração, que a gente teve alta na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, né, no minério de ferro, alta de mais de 2%. Nós tivemos dados ali bem negativos em relação à China e agora a maioria do setor segue em queda. CSN Mineração cai 2,94%, Uzi Minas está caindo 1,22%, Gerdau é a menor queda do setor, 0,12%, a Vale ainda continua na alta de 0,50%, né? Mas a maioria do setor agora está no patamar negativo. No índice Bovespa, então, a gente tem aqui na ponta positiva a Eneve subindo 3,27%. Tivemos agora há pouco aqui uma ótima análise gráfica, né, do Leandro em relação à Eneve. Enquanto isso, o Redditor também sobe aqui. Nos destaques de alta, temos Petrobras 2,14%. Ou seja, se não fosse essa Petrobras e essa Vale aqui em alta, a gente já poderia estar vendo aqui esse BOV no vermelhinho, hein? Tá agora subindo 0,11%. Perdemos agora aos 115 mil pontos, estamos 114.736 pontos nesse momento. Enquanto no dólar futuro, a gente tem uma alta agora. O dólar futuro que, né, estava operando boa parte ali da manhã em queda, agora sobe 0,13. Moeda americana está cotada ainda a R$ 4,94, abaixo daquela marca psicológica ali, né, dos R$ 5, mas já virando ali para o cenário positivo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a gente teve, ó, S&P 500 também virando para uma queda de 0,35%. Na abertura, a gente tinha os Estados Unidos em alta, né, a gente acompanhou também alta lá na Bolsa Americana, tem a virada lá fora. Aqui no Brasil, então, a gente vai perdendo força. Nasdaq caiu 1,10%, S&P 500 0,39%, Dow Jones está subindo 0,08%, mais próximo ali é o 0 a 0. Em relação às commodities, os petróleos continuam, né, em alta, e na Europa, como eu falei para vocês, a gente teve um fechamento de todas as bolsas por lá em queda, mesmo a Europa tendo inteira conseguindo ficar em alta em boa parte da manhã.
mas dados ali que não foram muito positivos da China acabou refletindo também no cenário lá no mercado europeu. Existe expectativa lá dos investidores pela decisão do Banco Central Europeu, que já sinalizou que deve continuar, né, com esse ciclo de mais altista dos juros. E aí, DAX na Alemanha, a gente também teve ali alguns dados que não foram muito positivos, sinalizando a continuidade de uma recessão técnica por lá. Então tivemos no fechamento todas as bolsas europeias em queda. Nos Estados Unidos, então, perderam força, viraram para o negativo. E aqui no Brasil, a gente vai desacelerando, devolvendo os ganhos que a gente vinha acompanhando pela manhã. Alta de 0,10 agora, 114.729 pontos. Lembrando, temos feriado nessa quinta-feira, o volume deve reduzir um pouco. A gente, né, pode estar vendo também aqui, acompanhando o desmonte ali de posição, porque dormir ali, né, com muitas incertezas no feriado não é nada interessante, né, gente? Então esse é o cenário que a gente tem agora aqui, pelo menos por enquanto, tá nesse mercado no momento. Agora falando um pouco sobre Americanas, a AME Digital, fintech da Americanas, vai passar a cobrar tarifa de manutenção de conta digital a partir de 5 de julho. No comunicado que foi enviado para os clientes, a empresa afirma que vai ter a cobrança de uma tarifa de R$ 2,99 por mês para os saldos obtidos pelos clientes por meio de cashback em compras. De acordo com o Broadcast, analistas de mercado acreditam que a AME pode ser vendida pela Americanas, que está em recuperação judicial. A companhia informou à CVM que vinha sendo abordada por potenciais interessados, mas disse que não havia tomado nenhuma decisão sobre a venda. Então, a fintech da Americanas, né, a AME Digital, passa agora então a cobrar uma tarifa de manutenção de conta digital de R$ 2,99 por mês. Se você tem então uma conta aí da AME Digital, fique atento, né, que essa tarifa pode passar a ser cobrada. Essa é a informação que a gente tem aqui nesse momento. Fleury, gente, que tem subindo bastante aí depois, né, desses dados do IPCA, as ações sobem bem aqui nessa quarta-feira, como eu mostrei mais cedo para vocês, está entre as maiores valorizações aqui do índice, e analistas estão atribuindo a procura por essas ações devido ao reflexo ali da aprovação por meio do Conselho de Administração da empresa, do aumento de capital social da companhia, né, e um outro fator que beneficia o setor, é claro, né, que acaba sendo impulsionado por esse resultado do IPCA de maio, que ficou abaixo das estimativas, e isso também pode estar impulsionando um pouco aqui o papel de Fleury nesse momento, tá? Falando agora sobre recomendações, Bradesco, BBI, reduziu o preço-alvo de açaí de R$19 para R$17, reiterando recomendação equivalente à compra, o que a gente tem aqui em relação a açaí. Açaí que no final das contas a gente também viu, né, uma movimentação de empresas ali buscando oportunidades, né, o banco acredita que inclusive esse risco excessivo de participação remanescente do Cassino na empresa, né, competição acirrada, inflação de alimentos de desaceleração e incerteza sobre a alavancagem pesarão nos próximos meses, no caso para açaí, tá? Então, o Bradesco reduz essa recomendação, preço-alvo então indo de R$19 para R$17, reiterando a recomendação de compra para o papel. São algumas apenas das notícias aqui dessa tarde, lembrando que o Bovespa perdeu um pouco aqui a força, tá 0,14 de alta, perdendo 115 mil pontos, mas você continua aqui na nossa programação, tá chegando aí BMC, né, BMC Market junto com o Felipe Nascimento, o professor Alexandre Cabral, que também já tá por aqui pelo estúdio, já estão chegando por aqui, já estão fazendo barulho por aqui, hein, gente, eles estão chegando. Mas olha só, você fica aqui na nossa programação, eu volto na sexta-feira, ao vivo aqui para todos vocês. E aí, claro, com a atualização do mercado em tempo real ao vivo, coisa que você só encontra aqui na BMC News. Programa assim, ó, tempo real, Ibovespa 0,16 de alta, você só tem por aqui, tá, gente? Obrigada pela companhia de vocês, um ótimo feriado, até sexta-feira.